Olá, meus amores, tudo bem pelo lado daí? Olha só, ontem eu gravei a leitura do prefácio deste livro, mais o primeiro e o segundo capítulos. Só que eu não sei o que eu fiz e eu perdi a leitura do primeiro e do segundo capítulo. Então eu vou gravar novamente para vocês. Olha só, sorte que eu amei. Tô amando a leitura desse livro. E até bom, né? Porque nada acontece por acaso. Quem sabe eu tenho que pegar mais alguma informação que tá aqui dentro que eu não tinha visto. Então, vamos lá. Para você que quer acompanhar a leitura com o livro físico, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link, tá? Para você poder adquirir o livro e a gente poder fazer a leitura juntos. E também na descrição vai estar todos os capítulos para você acompanhar um a um. Tá bom? Então vamos, não novamente para você, mas para mim, ler o capítulo 1 do livro Efeito Lua de Mel, do Dr. Bruce Lipton. Nossa necessidade de conexão. É impossível conceber a ideia de que exista uma única forma de vida independente, separada de todo o resto. Lewis Thomas. Se você já teve várias decepções em seus relacionamentos, por que insiste em continuar tentando, hein? Posso garantir que não é só para viver aquela fase maravilhosa e geralmente curta que os relacionamentos oferecem. Nem por influência das centenas de comerciais de TV que mostram casais felizes. Você insiste, apesar das deprimentes estatísticas de número de divórcios, tão somente porque foi programado para estabelecer vínculos. Seres humanos não foram feitos para viver sozinhos. Existe um impulso biológico imperativo que leva cada um de nós e até o mais minúsculo dos organismos do planeta a viver em comunidade, a se relacionar com os outros. Esteja você consciente disso ou não, sua fisiologia o impele a se relacionar. Na verdade, o que faz os indivíduos estabelecerem comunidades, mesmo que sejam de apenas 2 pessoas, é uma força que impulsiona a evolução biológica, um fenômeno a que costumo chamar evolução espontânea. Este é inclusive o nome do livro que escrevi descrevendo o fenômeno com detalhes. Olha só, Evolução Espontânea de Bruce Lipton. Claro, há também outros fatores biológicos importantes criados para garantir a sobrevivência. A busca de alimentos, de sexo, de crescimento, de proteção e a feroz e inexplicável força de luta pela vida. Não sabemos onde ou como o desejo de viver está alojado na programação das células, mas é certo que nenhum organismo desiste da vida sem lutar. Mesmo o mais primitivo dos organismos, a bactéria, não fica parada esperando quando alguém quer matá-la. Ela vai lutar de todas as maneiras possíveis para salvar a sua vida. Quando nossas necessidades biológicas não estão sendo satisfeitas, ou quando nossa vida está em perigo, temos de imediato aquela sensação no estômago, alertando que há algo errado antes mesmo da mente perceber o perigo. Olha o plexo solar ativando aí sozinho. Ele é um dos... Eu acho que ele é o único, né, que ativa sozinho quando você sente a necessidade de algum perigo em volta. É o plexo. As pessoas estão sentindo isso globalmente agora, pois questionamos a sobrevivência do nosso planeta diante de tanta destruição ambiental e dos seres humanos que causaram todo esse estrago. Esse livro descreve especificamente como as pessoas podem ter ou reacender grandes relacionamentos, mas no capítulo final irei explicar como a energia criada por esses relacionamentos, tipo o paraíso na Terra, podem curar o planeta e salvar nossa espécie. Olha só, você vai ter que me acompanhar até o final para a gente saber como criar o paraíso na Terra e salvar o planeta. Olha que lindo! Eu sei, parece bom demais para ser verdade, mas o fato é que existe um método de sucesso com resultados comprovados para se estabelecer relacionamentos que podem curar as pessoas e o planeta inteiro. Os antigos sábios
já diziam: a resposta está dentro de nós. A natureza e o poder dos relacionamentos harmoniosos podem ser observados na comunidade de trilhões de células que atuam em conjunto para formar cada ser humano. Pode parecer estranho, pois quando alguém se olha no espelho, jura estar vendo um único ser. Mas é uma grande ilusão. Cada ser humano é, na realidade, uma comunidade de 50 trilhões de células conscientes vivendo em uma grande placa de Petri, coberta por uma camada de pele, o que explicarei com mais detalhes no capítulo 3. Em meu trabalho como biólogo celular, passei centenas de horas estudando com alegria o comportamento e a vida das células troncos em placas de cultura. E posso dizer que os trilhões de células sob a pele de cada ser humano vivem em muito mais harmonia que os casais e as comunidades humanas, sempre em guerras ou em conflito. Por isso digo que podemos aprender com elas preciosas lições. São 50 trilhões de células conscientes. Gente, é muita célula, né? 50 trilhões de cidadãos convivendo pacificamente em uma incrível e complexa comunidade. Todas as células têm emprego. E todas têm direito garantido a um sistema de saúde, proteção e vivem em uma economia equilibrada, baseada em trocas de moléculas de ATP, unidades de energia que os cientistas chamam de moeda energética, a ATP. Comparado a isso, o trabalho da humanidade, se descobrirmos a logística para fazer com que uma média relativa de meros 8 bilhões de humanos consigam trabalhar juntos em harmonia, parece bem mais simples. E comparado à comunidade cooperativa de 50 trilhões de células humanas, o trabalho de cada casal, descobrindo-se como fazer com que dois seres humanos se comuniquem e vivam juntos em harmonia, deveria ser fácil demais, mas parece ser o maior desafio que enfrentamos na face da Terra. Posso garantir que esses organismos unicelulares, que foram as primeiras formas de vida do planeta, levaram quase 3 bilhões de anos para descobrir como estabelecer esse vínculo com os outros. Nem eu levanto tanto tempo assim. E quando eles começaram a se unir para criar formas de vidas multicelulares, se organizaram a princípio em comunidades separadas, ou seja, em colônias de organismos unicelulares. Mas as vantagens evolucionárias de se viver em comunidade, maior consciência do ambiente e distribuição da carga de trabalho, logo levaram à formação de organismos estruturados, compostos de milhões, bilhões e então de trilhões de células individuais socialmente integradas. Tais comunidades multicelulares se apresentam em tamanhos que variam de microscópico a visível a olho nu. São as bactérias, as amebas, formigas, seres humanos, etc. Sim, nem mesmo as bactérias vivem sozinhas. Elas formam comunidades que, mesmo separadas, mantêm constante comunicação por sinais químicos e de vírus. Quando as células descobriram como trabalhar juntas para criar organismos de todos os tamanhos e formas, os organismos multicelulares mais desenvolvidos também começaram a se organizar em comunidades. Por exemplo, em nível macro, uma árvore aspen, que é a Populus tremuloides, forma um superorganismo composto de grandes unidades de pequenas árvores geneticamente semelhantes, em termos técnicos, galhos, conectadas por um sistema único de raízes. A maior aspen de que se tem notícia fica em um bosque de 106 acres em Utah, Estados Unidos, chamado pando. Segundo os especialistas, é o maior organismo do planeta. Deixa eu só falar uma coisinha sobre esse pando aqui. Faz pouco tempo que eu ouvi falar que eu conheci. Ela é como se fosse... falou aqui 106 acres, né? Um bosque de 106 acres. E é uma árvore só.
É um ser vivo só que compartilha a mesma raiz. Cada galho, que ele fala que na verdade são árvores, né? Do tamanho de árvores, e cada uma vive mais ou menos de 80 a 100 anos. Aí quando uma morre, outra aparece. Mas isso é muito, muito lindo, porque se você pensa, são 106 acres de uma única árvore. E eles não têm certeza, mas parece que ela tem cerca de 1 bilhão de anos. Bilhão não. 1 milhão de anos. É muita coisa, né? E o que me chamou a atenção, saiu até acho que na National Geographic, que ela tá morrendo por causa, claro, da intervenção do homem, né? Que colocou gado. Então, gados e veados estão comendo as raízes, estão comendo e estão matando esse pando, esse ser o mais antigo da Terra, que se tem notícia. Tá morrendo na nossa época. Isso é muito triste, né? Mas vamos voltar aqui pro livro. A natureza social das sociedades harmônicas de multiorganismos oferece informações que podem ser diretamente aplicadas à civilização humana. Um grande exemplo é o das formigas, que, assim como os seres humanos, são organismos multicelulares sociais. Uma formiga que é retirada da sua comunidade morre em pouco tempo. Isso porque ela é, na verdade, um suborganismo. O verdadeiro organismo é representado pela colônia. Lewis Thomas descreveu as formigas da seguinte forma: as formigas são absurdamente parecidas com os seres humanos. Elas cultivam fungos, criam colônias de pulgões para servir de alimento, enviam soldados para a guerra, usam borrifos químicos para alarmar e confundir os inimigos, depois os capturam e os fazem escravos. Usam trabalho infantil também. E trocam informações o tempo todo. A única coisa que ainda não fazem é assistir televisão. A necessidade da natureza de estabelecer comunidades também é facilmente observável em mamíferos como cavalos, por exemplo. Os potros mais jovens estão sempre correndo e irritando os pais, exatamente como as crianças humanas. Para corrigi-los, os pais aplicam mordidas como forma de punição e condicionamento. E quando as mordidas não são suficientes, utilizam a forma mais eficiente de punição: expulsam os potros. Expulsam os potros desobedientes do grupo e não os deixam mais retornar. Isso é considerado grave, mesmo pelos mais rebeldes. Eles fazem de tudo para serem novamente aceitos. Nós humanos podemos viver sozinhos mais tempo que formigas isoladas, mas corremos o risco de perder a sanidade. Um bom exemplo que me vem à mente é do filme Náufrago, em que Tom Hanks faz o papel de um homem que se vê abandonado em uma ilha do Pacífico. Ele usa o sangue de sua mão machucada para desenhar um rosto em uma bola de vôlei que encontra, chamando-a de Wilson, que na verdade é a marca da bola, né? Apenas para ter com quem conversar. Porém, depois de 4 anos, decide se aventurar fazendo um barco improvisado para sair da ilha. Mesmo tendo descoberto formas de se alimentar e de encontrar água, com sustento garantido, ele prefere morrer tentando encontrar o local com outras pessoas a ficar sozinho. Muitos acreditam que o instinto de reprodução é o nosso imperativo biológico principal, e não há dúvida de que a reprodução dos indivíduos é fundamental para a sobrevivência da espécie. É por esse motivo que o sexo é prazeroso para a maioria dos seres. A natureza quis garantir que os seres humanos tivessem desejo de procriar e de manter sua existência, mas o Tom Hanks não desejava sair da ilha para se reproduzir. Ele queria se comunicar com pessoas e não com uma bola de vôlei. Para nós humanos, estabelecer pares, os biólogos chamam isso de acoplamento de pares, é mais
que simples sexo para propagação. Em uma palestra denominada A Singularidade do Ser Humano, o neurobiólogo e primatologista Robert Spolsky explica como somos únicos neste aspecto. Ele diz assim: muitas vezes o desafio está justamente em lidar com o fato de sermos seres totalmente diferentes do resto. Não há precedentes desse tipo no mundo animal. Vejamos, por exemplo, Vejamos um exemplo. E é um exemplo chocante. Vamos lá. Imagine um casal. Os dois voltam para casa ao final do dia, eles conversam, eles jantam, eles conversam mais um pouco, depois vão para o quarto e fazem sexo. Depois disso, conversam mais um pouco, então adormecem. No dia seguinte, fazem exatamente a mesma coisa. Cadê? Voltam do trabalho, conversam, jantam, conversam, vão para a cama, fazem sexo, conversam mais um pouco e adormecem. Os dois repetem esse comportamento por 30 dias seguidos. Uma girafa acharia isso horrível, mas quase todos nós fazemos sexo não reprodutivo diariamente e ninguém estranha. Para os seres humanos, o sexo de propagação é algo crucial até que a população se estabilize. Quando a população humana atinge um estado de equilíbrio e segurança, o sexo para reprodução diminui. Nos Estados Unidos, onde a maioria dos pais supõe que seus filhos irão viver e que eles não terão que pedir esmola na velhice, o número de filhos por família é menor que 2. Mas qualquer população que se sinta ameaçada irá iniciar seu processo de reprodução mais cedo e se reproduzir mais. Calculam inconscientemente que alguns de seus filhos podem não sobreviver e que precisam ter mais de 2 filhos para que eles os sustentem durante a velhice. Na Índia, por exemplo, embora a taxa de fertilidade tenha diminuído 19% em uma década, caindo para 2,2% nas áreas mais pobres, onde as famílias enfrentam desafios para sobreviver, a taxa pode ser 3 vezes mais alta. Caramba, 6 filhos, mais ou menos 6 filhos por casal. Bastante gente, né? Imagina quantos eram antes, né? Enfim, mas até em sociedades onde a necessidade de reprodução é reduzida, existe um instinto de se estabelecer relacionamentos, pois a necessidade de conexão é mais forte do que a de procriar. E casais que não têm filho podem ter relacionamentos maravilhosos. Muitos tomam juntos a decisão de não os ter. No livro 2 Já Bastam, o guia completo para casais que escolhem não ter filhos, a autora Laura Scott trata das razões pelas quais muitos abrem mão dessa opção. Ela inicia o livro citando uma conversa que teve com o marido de uma amiga que tinha acabado de ter um filho. Mas por que vocês se casaram se não querem ter filhos? Por quê? Por amor, pelo companheirismo, respondi. A pergunta dele me surpreendeu e fiquei sem palavras. Ele olhou demoradamente para mim, esperando uma explicação mais longa. Obviamente estava curioso. Naquele momento eu percebi que meu relacionamento devia ser realmente estranho para ele. Eu tinha diante de mim uma pessoa que não podia imaginar a vida sem crianças, tentando entender alguém que não podia imaginar a vida com crianças. Laura Scott decidiu estudar o assunto e descobriu, em uma pesquisa populacional realizada em 2000, que 30 milhões de casais dos Estados Unidos não têm filho e que o censo norte-americano indicava que apenas 20% dos casais teriam filhos até 2010. A autora então realizou uma pesquisa com casais que não desejam ter filhos e descobriu que o motivo importante para a escolha era o fato de valorizarem seus relacionamentos. E um dos maridos entrevistados disse:
Temos um relacionamento gratificante e muito feliz assim como está. É muito bom poder sentir que a dinâmica da relação que tenho com a minha esposa não se modificará. Olha só, né? Talvez, se mais pessoas percebessem que a união entre organismos mais desenvolvidos é uma questão primordial de companheirismo e não apenas um impulso de reprodução, haveria menos preconceito em relação à homossexualidade. O fato é que a homossexualidade é algo natural e bastante comum no reino animal. Em uma análise realizada em 2009 sobre literatura científica na Universidade da Califórnia, em Riverside, Estados Unidos, os biólogos Nathan Bailey e Marlene Zuk, em busca de um estudo mais aprofundado sobre o impulso do comportamento homossexual, afirmam: a variedade e a ocorrência de comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo no mundo animal é impressionante. Uma grande incidência de corte de relacionamentos e de cópula é observada nas mais diversas espécies, como mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios, insetos, moluscos e nematódeos, que são os parasitas. Um exemplo é o das gaivotas prateadas. 21% das fêmeas dessa raça se relaciona com outra fêmea pelo menos uma vez durante a vida, e 10% são exclusivamente lésbicas. Então, já que temos o impulso de encontrar um par, seja para um relacionamento homossexual ou heterossexual, precisamos entender como a natureza planejou nos unir. E este é o foco deste livro. Enquanto não aprendermos a estabelecer um relacionamento a dois, como podemos seguir exemplos das células para estabelecer comunidades mais cooperativas? Enquanto não aprendermos a ter melhores relacionamentos como casais, que é o próximo passo da nossa evolução, para podermos então nos unir como um todo e formar um grande superorganismo humano, o processo continuará emperrado. Mas, se formigas podem fazer isso, nós também podemos. A boa notícia é que a história da evolução não é a simples história da sobrevivência de comunidades cooperativas, e sim a história de padrões repetidos que podem ser compreendidos por meio da geometria e de cálculos matemáticos que permitem estabelecer estruturas no espaço. Os seres humanos não criaram a geometria, eles a deduziram a partir do estudo do universo, pois ela nos oferece uma forma de compreender a organização da natureza. Como afirmou Platão, a geometria já existia antes da criação. Os padrões repetidos da nova geometria, a geometria fractal, revelam uma visão surpreendente quanto à natureza da estrutura do universo. Apesar de sentirmos que estamos à beira de uma crise no planeta, a geometria fractal deixa claro que esse tipo de situação crítica já ocorreu antes, conforme explicarei mais adiante. E a cada ocorrência, apesar do número de óbitos, a exemplo dos dinossauros, trouxe algo de bom. Os cálculos matemáticos da geometria fractal são, na verdade, bem simples. Equações que usam apenas multiplicação, adição e subtração. Não existe divisão aqui, vocês observaram isso, né? Quando uma dessas equações é resolvida, a resposta é reinserida na equação original e resolvida novamente. Esse padrão recorrente pode se repetir infinitamente. Quando as equações fractais repetidas são resolvidas mais de 1 milhão de vezes, os cálculos hoje podem ser feitos graças a adventos de computadores mais poderosos, padrões visuais geométricos surgem. O que se observa é que uma característica típica da geometria fractal é a criação de padrões repetitivos e similares, alojados um dentro do outro. A boneca russa, Matrioshka, é um bom exemplo que ajuda a entender os padrões fractais. É aquela bonequinha que vai pôr uma dentro da outra, assim?
Símbolo da maternidade e da fraternidade, ela é um conjunto de pequenas bonecas que se encaixam uma dentro da outra. Cada uma é uma miniatura, mas não necessariamente réplica exata das outras. Assim como a matrioska, os padrões repetidos da natureza tornam clara sua organização fractal. Por exemplo, o padrão dos ramos de um galho de árvores lembra o padrão desses próprios galhos saindo do tronco. O exemplo é o brócolis, né? Se você começa a observar, cada raminho, né, é igual ao grande, né, original. Muito bonitinho. O padrão de um grande rio é semelhante ao padrão de seus pequenos afluentes. No pulmão humano, o padrão de distribuição das passagens de ar maiores dos brônquios se repetem nos bronquíolos menores. Mesmo nos organismos mais complexos, os padrões são repetidos. Esses padrões ajudam a entender melhor o mundo natural. Apesar da evolução e do aumento da complexidade na estrutura das comunidades cooperativas multicelulares, o fato que mais surpreende é que na fisiologia dos seres humanos, os organismos que estão supostamente no topo da cadeia evolutiva, não há funções novas que já não estejam presentes nas células mais simples da base da cadeia. Sistemas digestivo, excretório, cardiovascular, nervoso e até imune são parte de absolutamente todas as células que compõem nosso corpo. Aponte uma função em seu organismo e eu lhe mostrarei como ela surgiu na base de uma célula. Tais padrões fractais repetitivos significam que tudo que aprendemos com os organismos mais simples da natureza se aplica a organismos mais complexos e também aos humanos. Portanto, se alguém pretende entender a natureza do universo, não é necessário estudá-lo por inteiro. Basta estudar seus componentes, como eu fiz quando era biólogo celular. Os padrões repetidos da geometria fractal oferecem a base científica para o princípio que os místicos descrevem como assim na terra como no céu. Grande lei. Somos claramente parte do universo, não adendo criado tardiamente com o único propósito de dominar a natureza. A biosfera construída com padrões repetitivos da geometria fractal também oferece a oportunidade de se prever o futuro da evolução estudando sua história. A teoria darwiniana tradicional afirma, ao contrário, que a evolução se iniciou a partir de mutações aleatórias ou de acidentes genéticos, sugerindo que não temos como prever o futuro. Mas quando estudamos os passos das células, vemos que o nosso futuro deveria ser cada vez mais o de cooperação e de harmonia para que os seres humanos, começando com a estrutura básica de pares ou casais, possam desenvolver o grande organismo conjunto definido como humanidade. Gente, eu vou até ler de novo isso que é muito importante. Olha só. A teoria darwiniana tradicional afirma totalmente o oposto dessa geometria fractal, né? Que já existia antes da criação. Fala assim, que a evolução se iniciou a partir de mutações aleatórias ou de acidentes genéticos, sugerindo que não temos como prever o futuro. Mas quando estudamos, o cientista falando isso, hein? Os passos das células. Lembre, né? Sempre. Assim na Terra como no céu, né? Os passos das células. Vemos que o nosso futuro deveria ser cada vez mais o de cooperação. A história das células, mais de 3 bilhões de anos, 50 trilhões de células trabalhando em cooperativa.
em harmonia. Ai, que lindo, gente. Os passos das células, se a gente estudar os passos das células, vemos que o nosso futuro deveria ser cada vez mais o de cooperação e de harmonia para que os seres humanos, começando com a estrutura básica de pares ou casais, possam desenvolver o grande organismo conjunto definido como humanidade. Ao invés de amaldiçoar nossa má sorte nos relacionamentos, precisamos reconhecer que nossos esforços para encontrar um par são um impulso básico da natureza e que esses laços podem ser de cooperação e entendimento. Mais uma vez é preciso seguir o sábio conselho de Rumi, que diz assim: antes eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio e estou mudando a mim mesmo. Quando conseguimos viver em harmonia com a natureza e com nós mesmos, estaremos prontos para criar o efeito lua de mel em nossa vida e ter relacionamentos baseados em amor, cooperação e comunicação. No próximo capítulo, iremos tratar da principal forma de comunicação entre os organismos, que são as vibrações energéticas. Aí eu vou gostar mais ainda, hein? E você gostou? Assim terminamos o primeiro capítulo do livro Efeito Lua de Mel, do Dr. Bruce Lipton. O próximo capítulo é Boas Vibrações. Te vejo logo. Até sexta-feira que vem. Te vejo sempre. Tchau, tchau.